Graças a Deus, povo de Deus, vamos dar continuidade aqui ao verso 2 do capítulo 12 de Marcos, verso 41, que é sobre essa mulher extraordinária, essa viúva que fez uma obra extraordinária e que foi registrado nos evangelhos para que a gente pudesse estar aprendendo com essa mulher. Então, no primeiro vídeo, a gente falou do verso 1 a respeito da finalidade com que Jesus foi ao templo, né? E a gente aprendemos que Jesus foi ao templo naquele dia com um propósito, com a finalidade de observar como o povo depositava a oferta, qual a intenção, qual o propósito, qual a finalidade. Jesus foi e observou tudo isso, né? Então a gente aprendemos uma aula extraordinária no primeiro verso a respeito desse feito dessa mulher e o que Cristo foi fazer naquele dia, né? E hoje a gente vai falar a respeito do verso 2, verso extraordinário. Esse verso 2, a gente vamos dar continuidade a esse texto tão maravilhoso. Então, vamos embora para o verso 2 para a gente ver o que aconteceu aqui nesse verso que fez Jesus mudar o olhar, que fez o reino olhar com um olhar diferente e o reino de fato achou aquilo que estava procurando. Então vamos já no verso 2 para a gente entender. Vou ler na visão do evangelista Marcos e depois a gente vê na visão do evangelista Lucas para a gente juntar os dois. Então vamos lá. Verso 2 vai dizer mesmo assim: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Marcos 12 e 42. Agora vamos ver na visão do evangelista Lucas. Lucas está no capítulo 21 e o verso 2. Vai dizer mesmo assim: viu também, aqui é na versão NA, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Uau, que extraordinário! Então observe que, como falamos no primeiro verso, que Jesus saiu com a finalidade de ir ao templo, de fato, observar como era que o povo estava se comportando diante daquilo que é oferta, né? E aqui a gente já abre aqui, já aplica rápido aqui essa oferta, tanto pode ser no sentido físico, o dinheiro, ou algo que você faz ali, né, uma pintura, uma reforma, uma doação de alguma coisa para a igreja, mas também a oferta no sentido culto. Como é que o povo ia, né, como é que o povo adora, como é que o povo está levando a oferta, como é que o povo está se comportando no sentido da oferta, adoração. Então a gente viu isso no primeiro verso e Jesus dá a entender o texto, como a gente falou lá no primeiro verso, no primeiro vídeo, na verdade, que de fato até então você observa o cenário, que eu até apliquei lá a respeito do termo assentado, né? Que dá a entender que foi uma coisa que Jesus foi para ficar fixo um bom tempo ali sem pressa, que o termo assentado na construção civil a gente sabe que eles usam para assentamento de cerâmica, assentamento de tijolo, ou seja, uma coisa que vai ficar ali fixo, né? Sem pressa de ser removido. Então, de fato foi isso que Jesus fez. Jesus foi com esse propósito, com essa finalidade. E observe que Jesus dá a entender no texto, no relato do texto, que Jesus já estava ali há um bom tempo e até então nada tinha acontecido que chamasse a atenção de Jesus. Jesus ficou lá observando, mas o texto é maravilhoso quando o texto, logo no início do verso 2, vai dizer mesmo assim: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. Que coisa extraordinária esse texto. Quando a gente vê aqui o verso 2 dizendo, vindo porém, olha, aqui a gente já observa que o olhar de Jesus mudou. Jesus observou algo diferente. É como a gente está num canto esperando, olhando o movimento, esperando algo que a gente foi para observar. De repente, aquilo que a gente
Ao observar, a gente vê algo diferente. O que é aquilo? Ou como foi aquilo? Observe que Jesus estava a observar um bom tempo, viu os ricos, povos lançarem grandes quantias. O verso primeiro vai dizer isso, né? Ser bem enfático. Mas já observe que ele diz: vindo, porém, uma viúva pobre. Veja a riqueza de detalhe aqui. Primeiro, a atenção de Jesus e o olhar de Jesus viu algo diferente, ou eu posso conjecturar aqui, algo diferente mudou o olhar de Jesus. Até então ele estava vendo um cenário totalmente diferente e de repente vê algo extraordinário. Opa, que é isso? Observe que ele ainda vai dar um detalhe aqui. Vindo, porém, uma pobre viúva. Ó, aquilo aqui a respeito que a gente estava falando no primeiro vídeo, que as viúvas eram mulheres desprovidas de muita coisa, né? Logo se conhecia uma viúva, né, na maioria dos casos, devido à sua aparência, né, os seus trajes, né, porque as viúvas não tinham um recurso financeiro bom, né, aquisitivo para poder se arrumar bem, ter uma boa aparência, dar um jeito no cabelo, usar os adereços que as mulheres que tinham condição usavam. Observe que o texto aqui, Jesus é enfático em dizer que, vindo, porém, uma pobre viúva. Ora, como Jesus está detalhando aqui, como Jesus sabia que essa mulher era uma pobre viúva? Provavelmente pelas vestes, né? As vestes das pessoas pobres dava para se identificar. Imediatamente você identificava, né, o pobre diante do rico, pelas vestes, pelo o jeito, o semblante, né, a aparência mesmo física desgastada. Então observem que Jesus já é enfático em dizer, vindo porém uma pobre, né, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Que coisa extraordinária. Além de Jesus observar, né, eu quero conjecturar que Jesus estava olhando aquele cenário, aquela cena, tudo o que estava acontecendo, o povo lançando muito, depositando, rico, com uma multidão de povos. E Jesus observou uma mulher e ainda observou, diante daquela multidão de pessoas e do jeito que ele lançava, Jesus, além de observar essa mulher entrando, ou seja, Jesus estava observando aqui, de repente Jesus vê algo que o olhar de Jesus, acho que bateu na entrada do templo e observou aquela mulher botando o pé. Eu quero conjecturar, Jesus observando aquela mulher entrando e o olhar de Jesus acompanhando até onde aquela mulher ia. E a mulher chega diante do gasofilácio e lança 2 pequenas moedas. Jesus estava tão atento, Jesus estava tão concentrado naquilo que ele foi fazer naquele dia, que você observe que Jesus observou que a mulher lançou 2 pequenas moedas. Provavelmente, a distância de onde Jesus estava para onde essa mulher lançou essas moedas era uma distância, eu acho, devido ao templo ser muito grande, um pátio, né? Observe que algumas traduções, e isso a gente vai ver no templo mesmo, que era um pátio, era grande. Mas Jesus observou quando a mulher depositou 2 pequenas moedas. Isso é extraordinário aqui. Você já parou para observar? Meu Deus do céu, chega, a gente fica, meu Deus do céu, como Cristo é perfeito naquilo que ele faz. Porque veja a riqueza de detalhes, como eu estou sendo enfático em dizer isso, porque isso aqui mexeu muito comigo, isso aqui é muito interessante. Jesus observou a mulher quando entrou no meio da multidão. Jesus observou quando ela botou a planta do pé lá na entrada da porta do templo. Jesus observou que ela era uma pobre. E aí eu até entendo por conta das vestimentas, que provavelmente era muito diferente daqueles que tinham condição. Os adereços que as mulheres usavam, a organização, o penteado, então o calçado. Então dá a entender que deu para observar logo que ela era pobre por conta disso, mas observe que ele observou quando ela entrou no meio da multidão, observou que ela era pobre. Jesus sabia que ela era viúva.
Jesus sabia que essa mulher era viúva. Observe que ele diz, uma pobre viúva. E o mais extraordinário aqui que eu acho aqui é quando o texto vai dizer que Jesus observou de longe até o tipo de moeda que aquela mulher lançou e o valor. Observe que o texto é interessante e vai dizer que ela lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Marcos vai dizer isso e Lucas vai dizer mesmo assim. Viu também certa viúva pobre lançar 2 pequenas moedas. Mas já Marcos vai dizer que a mulher lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Agora veja a versão, a Bíblia, a mensagem que vai dizer. Depositar. Mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Veja que coisa interessante. Além de observar toda essa riqueza de detalhes, Jesus ainda observou o valor que aquelas moedas tinham, o valor significativo que aquelas 2 moedas tinham. E eu vou colocar na tela aí para vocês uma coisa extraordinária quando a gente observa esse texto com relação a essas 2 moedas. A gente vê uma coisa extraordinária nessa passagem, que essas 2 pequenas moedas, ela tinha um valor muito significativo. Era pouco do pouquíssimo. Essas 2 moedas, só para você ter uma ideia, no cenário atual da época, esses 2 quadrantes, os 2 quadrantes juntos, equivalia a anota isso aí, eu vou botar aí na tela para vocês, 1/64 avos. Meu Deus, quando a gente vê na tabela de peso e medida e valor, 1/64 avos, pessoal, isso era nada, isso era um negócio muito significativo. Tem alguns intérpretes, estudiosos, historiadores da palavra, que vai dizer que isso era nada do nada que essa mulher lançou ali. Que coisa extraordinária. Como é que... Uma coisa que a gente aprende já aqui com essa mulher é a coragem que essa mulher teve. Porque imagina comigo aqui. Eu chego num canto, né, e alguém está fazendo uma oferta muito grande. E aqui eu vou trazer uma coisa aqui interessante aqui, que de fato acontece conosco. Eu não sei com vocês, mas comigo acontece. E a gente vê assim, a gente fica até constrangido quando a gente vai fazer uma oferta na igreja, que a gente já vê o nosso irmão de banco aqui do nosso lado. Puxar assim, abrir sua carteira e pegar uma nota de 100, uma nota de 50, ou às vezes até mais do que isso, né? E depositar. E às vezes a gente está somente com R$1, a gente está com aquela moedinha de R$1. A gente já fecha logo a mão aqui, a gente coloca a mão dentro da salva assim e deposita rápido, porque a gente fica envergonhado pela quantidade da oferta que a gente está ofertando com relação ao que a gente viu o nosso irmão colocar, né? E eu fico imaginando comigo a coragem que essa mulher teve, né? O propósito, eu não chamo isso nem de coragem, mas o que a gente aprende aqui com essa mulher é o propósito. Quem tem propósito, é que eu quero aplicar rapidinho aqui antes de trazer outras aplicações, mas assim, para eu não perder a linha aqui, tá descendo, a gente vai logo aplicando. E observe que quem tem propósito não se intimida com nada, nem olha o que A está fazendo, nem o que B está fazendo. Quem tem propósito vai e faz o seu. A gente não pode estar se comparando com o que fulano, eita, fulano fez muito, eita, fulano depositou tanto, eita, fulano fez isso, fulano deu aquilo para a igreja. Não, ele deu porque ele tinha. É o que o texto vai dizer lá, soberjava, dava daquilo que sobrava. Faça o seu, com o mínimo que você tiver, mas que seja de coração, que o reino vai receber. O que importa é que o reino receba. O mestre está lembrado no primeiro vídeo, capítulo 1, versículo 1, o mestre está sentado a observar. Então, observe que como essa mulher, ela tinha um propósito e tinha colocado esse propósito no seu coração. Eu quero saber se lá tem gente depositando, e ela sabia muito bem disso. Até porque o templo era muito bonito, mas ela não olhou a sua condição, que talvez no olhar de outras pessoas, ela não era nem digna de entrar ali, devido a ser viúva, pobre, sem ter uma boa aparência.
Não que ela não era bonita, mas assim, de ter uma aparência assim acabada, maltratada, devido às vestes, não ter o poder aquisitivo para se arrumar, mas observa que ela não observou nada disso. Ela foi e não quis nem saber se tinha muito rico, muito pobre, não. Ela foi e fez o seu. Ela depositou as 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária que a gente vamos já aplicar para a gente fechar esse verso 2. Observe comigo. De onde essa mulher tirou essas moedas? Onde ela adquiriu? Provavelmente por ela ser viúva, e o texto não relata que ela tinha filho. Provavelmente essa mulher fez algum serviço e adquiriu essas 2 moedas. Mas preste atenção comigo, amados. Preste atenção comigo e observe isso aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui da tela aqui. Observa comigo o ato dessa mulher. Você sabe, como eu já falei no primeiro vídeo, fiz uma rápida introdução no início desse vídeo, do verso 2, que viúva naquela época era uma mulher desprovida de tudo, né? Uma mulher desprezada pela sociedade e geralmente quando se perdia o marido eram os filhos que ficavam com a responsabilidade. Provavelmente aqui essa mulher não tinha filho, que o texto não fala, né? Mas vamos supor que ela não tinha filho, então essa mulher ela fazia alguma coisa para poder ganhar o seu sustento. E provavelmente, digo isso com muita certeza, até pelo contexto da época, que essa mulher aqui fazia quase que trabalho escravo para adquirir alguma coisa para o seu sustento. Porque as pessoas se aproveitavam, né? A gente sabe que desde aquela época já as pessoas se aproveitavam da classe social, né? Para ser de uma classe social baixa, baixíssima, né? Pobre. As pessoas se aproveitavam dessas pessoas que precisavam para usar como escravo, fazer o trabalho escravo. E eu fico imaginando, essa mulher fez algum serviço e provavelmente foi um serviço que deve ter passado muitas horas do dia trabalhando para adquirir essas 2 pequenas moedas. E imagine comigo, você pegar tudo aquilo que é, porque o texto vai ser enfático em dizer que ela pegou todo o seu sustento e depositou no gasofilácio. Isso é extraordinário. Quando a gente vê o ato que essa mulher fez, o quão grande foi, isso aqui não é eu que estou dizendo não, isso aqui quem está dizendo é o próprio Cristo, que foi com essa finalidade, foi com essa intenção. E de fato, Jesus achou o que estava procurando. Jesus encontrou, o olhar de Jesus viu algo extraordinário. E eu já quero aplicar aqui nesse vídeo aqui que a lição que a gente aprende com essa mulher é que a gente tem que fazer para o reino. Quando se faz para o reino, não se faz medindo, nem comparando, nem com comparações, na verdade. A gente não olha, fulano deu tanto, fulano fez isso, fulano trabalhou o dia todo. Eu sempre costumo dizer, quando eu aplico isso aqui na igreja, eu sempre costumo dizer que a gente, às vezes, temos a mania muito grande de medir o que o nosso próximo faz. Ou seja, às vezes a gente passa o dia todo na igreja e a gente acha que a gente ofertou mais do que aquele que chegou e pegou poucos minutos do culto. E, na verdade, às vezes a gente passa o culto todinho, o dia todinho na igreja, mas Deus não recebeu. Não recebeu. A igreja pode ter até recebido no sentido material, né, da coisa, o seu serviço prestado ao templo. Mas por reino, às vezes, a gente está com o gasofilácio vazio no reino. O reino não está recebendo. Então, a lição que fica aqui é que a gente não pode fazer nada com comparação. Se o nosso irmão pode dar pouco, isso seja, né, no sentido literal do dinheiro mesmo, ou do serviço prestado à igreja, ou no tempo que ele vai ao culto, ele está dando tudo o que ele pode.
O importante, e também não quero dizer com isso que a gente passando o dia todinho na igreja, ou a gente depositando muito, ou ofertando muito, que Deus não receba. Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas o que o texto está querendo ser enfático aqui, falar a respeito da intenção, do propósito, a finalidade. Qual é a intenção, qual é o propósito e qual finalidade nós estamos fazendo. Se a gente estiver fazendo para o reino, de fato, para o reino vai receber. Mas se a gente estiver fazendo para que alguém veja, ou para que a gente faça comparações com o nosso próximo, com o nosso irmão, o reino não recebe. Apenas a nossa oferta fica aqui. Pode ser até útil para o homem, para a igreja local, mas para o reino não. Então essa mulher ela nos dá uma lição muito extraordinária. De fato, ela nos ensina, de fato, como ofertar e qual é o modelo de oferta que Cristo está procurando. Né? Ela pegou todo o seu sustento e depositou no gasofilácio. E quer ver algo extraordinário? Essa mulher fez tudo isso e ela nem sabe que Jesus observou. O texto não fala nada de Jesus abençoando essa mulher depois. Não. Apenas o relato está aqui. Se Jesus fez algo por ela depois, a Bíblia não diz. Mas o céu recebeu. Se Jesus viu e recebeu, está tudo certo. Está perfeitamente certo. Porque o que Cristo está querendo aqui é que a gente faça não para o homem ver, não para o homem receber, mas para que o reino receba. Então, hoje, para fechar aqui, a gente vai ficar com esse verso 2 e veja, observe que coisa extraordinária, né? Os pontos aqui que Jesus detalhou sobre essa mulher, viúva, pobre, e ainda Jesus disse o valor da oferta, o quanto ela depositou. De longe, Jesus viu o valor da moeda. Jesus disse que está escrito aqui, ó, correspondente a um quadrante. Ou seja, deu até o valor da moeda. E quanto valia o quadrante? 1/64 avos. É pouco para você? Para mim também, mas para o reino foi muito. E o que importa é que o reino recebeu. Então, vamos fechar aqui e vamos aprender com essa mulher. Verso 1, verso 2, vai ficar aí, já está aí o segundo vídeo aí para vocês. Depois, a gente vai vir com o terceiro vídeo. E o terceiro vídeo é que está extraordinário. Porque, de fato, ele recebeu essa oferta. O que mais mexeu com Jesus? O que mais chamou a atenção de Jesus nessa fé extraordinária que essa mulher, e nessa atitude extraordinária que ela teve, e Jesus recebeu essa oferta? Então, ativa o sininho para tu não perder a terceira e a última parte, que eu vou emendar o verso 3 e o verso 4, para a gente fechar esse texto tão extraordinário dessa mulher. Fica na paz e até o próximo momento, mergulhando um pouco mais.